Aforismos Yogis de Patanjali. Como conhecer Deus? A Yoga e seus objetivos. Aforismo 1. Este é o começo do aprendizado da Yoga. Yoga significa basicamente união. É o antecedente sânscrito da palavra inglesa yoke, jugo, par, aquilo que une. Daí vem a significar método de união espiritual. A Yoga é um método, um entre muitos, pelo qual uma pessoa pode ligar-se à divindade, à realidade que subjaz ao universo aparente, efêmero. Atingir esta união é alcançar o estado da Yoga perfeita. O cristianismo tem um termo equivalente, a união mística, que expressa ideia análoga. Boja, um dos comentaristas clássicos destes aforismos, define o uso da palavra Yoga por Patanjali como um esforço para separar o Atma, a realidade, do não Atma, o não aparente. Quem pratica Yoga chama-se Yogin. A Yoga é o controle das ondas de pensamento da mente. Segundo Patanjali, a mente, Chitta, é formada de 3 componentes: Manas, Buddhi e Ahankar. Manas é a faculdade de registro que recebe as impressões captadas do mundo exterior pelos sentidos. Buddhi é a faculdade discriminatória que classifica estas impressões e reage a elas. Ahankar é o senso de individualidade que reivindica essas impressões como suas e as armazena sob a forma de conhecimento pessoal. Por exemplo, Manas diz: um grande objeto animado aproxima-se rapidamente. Buddhi decide: aquilo é um touro, está furioso, quer atacar alguém. Ahankar exclama: quer atacar a mim. Patanjali: sou eu quem vê este touro, sou eu quem está apavorado, sou eu quem está a ponto de fugir. Mais tarde, dos galhos de uma árvore próxima, Ahankar talvez acrescente: agora eu sei que este touro, que não sou eu, é perigoso. Outros existem que não sabem disso. É o meu conhecimento pessoal que me levará a evitar esse touro no futuro. Deus, a realidade subjacente, é onipresente por definição. Se a realidade final existe, deve estar por toda parte. Deve estar presente em toda criatura sensitiva, em todo objeto inanimado. O Deus que a criatura traz dentro de si é conhecido na língua sânscrita como Atman, ou Purusha, o eu real. Patanjali refere-se a todo momento a Purusha, que significa literalmente a divindade que mora dentro do corpo. Mas nós, ao longo desta tradução, substituiremos esse termo por Atman, usado nos Upanishads e no Bhagavad Gita, sendo provável que os estudantes estejam mais familiarizados com ela. Segundo os Upanishads e o Gita, o Uno Atman acha-se presente em todas as criaturas. Seguindo a filosofia Sankhya, Patanjali acreditava que toda criatura e objeto singular tem o seu Purusha específico. Conquanto idêntico, este ponto de desacordo filosófico não tem importância prática para o aspirante à vida espiritual. A mente parece ser inteligente e consciente. A filosofia yogi ensina que ela não o é, que não possui mais que uma inteligência de empréstimo. O Atma é a própria inteligência, a consciência pura. A mente apenas reflete essa consciência, parecendo assim ser consciente. O conhecimento ou percepção é uma onda de pensamento, vritti, que vem à mente. Todo conhecimento é, pois, objetivo. Mesmo o que os psicólogos ocidentais chamam introspecção ou autoconhecimento vem a ser conhecimento objetivo, de acordo com Patanjali. Visto que a mente não é o vidente, mas tão só um instrumento de conhecimento, um objeto da percepção, tal como o mundo exterior, o Atma, o verdadeiro vidente, permanece desconhecido.
Toda percepção desperta o sentimento de individualidade, que diz: conheço isto, mas trata-se do ego falando, não do Atma, do eu real. O senso de individualidade é provocado pela identificação do Atma com a mente, os sentidos, etc. É como se o bulbo de uma pequena lâmpada afirmasse: eu sou a corrente elétrica, passando então a descrever a eletricidade como um objeto de vidro em formato de pera, contendo filamentos de metais. Tal identificação é absurda, tão absurda quanto a pretensão do ego de ser o eu real. No entanto, a corrente elétrica está presente no bulbo da lâmpada e o Atma está em todas as coisas, em toda a parte. Quando um objeto ou um evento do mundo exterior é registrado pelos sentidos, uma onda de pensamento surge na mente. O sentimento de individualidade identifica-se com essa onda. Se a onda de pensamento é agradável, o senso de individualidade considera: sou feliz. Se a onda é desagradável, sou infeliz. Esta falsa identificação é a causa de toda a nossa aflição, pois mesmo a sensação passageira de felicidade do ego traz ansiedade, um desejo de agarrar-se ao objeto do prazer, preparando assim as possibilidades futuras de sentir-se infeliz. O eu real, o Atman, permanece para sempre fora do poder das ondas de pensamento, eternamente puro, iluminado e livre. A única felicidade verdadeira, inalterável. Segue-se, portanto, que o homem jamais conhecerá o seu eu real enquanto as ondas de pensamento e o sentimento de individualidade estiverem sendo identificados. A fim de nos tornarmos iluminados, devemos trazer as ondas de pensamento sob controle, de modo que essa falsa identificação possa cessar. Ensina-nos o Gita que a yoga é a quebra de contato com a dor. Ao descrever a ação das ondas de pensamento, os comentaristas empregam uma imagem simples, a imagem de um lago. Se a superfície de um lago é varrida pelas ondas, a água torna-se lamacenta, não mais se vendo o fundo. O lago representa a mente e o fundo do lago o Atman. Quando Patanjali fala do controle das ondas de pensamento, não está se referindo a um controle momentâneo ou superficial. Muitas pessoas acham que a prática da yoga se relaciona com algo como fazer da mente um vazio, condição que, se fosse mesmo desejável, poderia ser muito mais facilmente alcançada, pedindo-se a um amigo que nos golpeasse a cabeça com um martelo. Jamais se obtém benefício espiritual algum pela autoviolência. Não estamos tentando refrear as ondas de pensamento, fazendo em pedaços os órgãos que as registram. Cumpre-nos fazer algo muito mais difícil: desaprender a falsa identificação das ondas de pensamento com um senso de individualidade. Esse processo de desaprendizado implica uma transformação completa do caráter, uma renovação da mente, como afirma São Paulo. O que a filosofia yoga entende por caráter? Para explicá-lo, pode-se levar adiante a analogia do lago. As ondas não apenas perturbam a superfície das águas, por uma ação contínua, criam também bancos de areias ou calhaus no fundo do lago. Esses bancos de areias são naturalmente muito mais duradouros e sólidos do que as próprias ondas, podendo comparar-se às tendências, potencialidades e estados latentes que existem nas regiões subconscientes e inconscientes da mente. Em sânscrito, são chamados sanskaras. Os sanskaras são formados pela ação contínua das ondas de pensamento e criam, por sua vez, novas ondas de pensamento. O processo funciona nos dois sentidos. Expõe a mente a pensamentos constantes de raiva e ressentimento e descobrirá que essas ondas de raiva formam sanskaras de raiva, os quais acabarão por predispô-lo a encontrar motivo para a raiva em qualquer hora do dia. Diz-se que uma pessoa com sanskara de raiva bastante desenvolvido tem mau gênio,
a soma completa de nosso samskara é de fato o nosso caráter. Em determinado momento, nunca nos esqueçamos, porém, de que assim como um banco de areia pode alterar-se e transformar-se com a mudança da maré ou das correntes, também os samskara podem ser modificados pela introdução de outros tipos de ondas de pensamento na mente. Já que estamos tratando desse assunto, vale a pena nos reportarmos a uma diferença de interpretação que existe entre a yoga e a ciência ocidental. Nem todos os samskaras são adquiridos durante o curso de uma única existência. A criança já nasce com certas tendências presentes em sua natureza. A ciência ocidental tende a atribuir essas tendências à hereditariedade. A psicologia yogi postula que elas foram adquiridas em encarnações anteriores, como consequência de atos e pensamentos há muito esquecidos. Não importa realmente, em termos práticos, qual dessas duas teorias se venha a preferir. A hereditariedade, do ponto de vista da yoga, pode ser apenas outra forma de dizer que a alma individual é impelida pelos samskaras existentes a procurar um renascimento em certo tipo de família, de pais cujos samskaras sejam semelhantes aos seus, herdando assim as tendências que ela já possui. O yogi iniciante não perde tempo querendo saber de onde vieram os seus samskaras, ou há quanto tempo já os possui. Ele assume total responsabilidade pelos samskaras e propõe-se modificá-los. Existem, naturalmente, muitas espécies de mentes que ainda não se acham preparadas para as práticas mais elevadas da yoga. Se você tiver um físico flácido e descuidado e tentar participar de uma aula para bailarinos, provavelmente causará grande dano a si próprio. É preciso que comece com alguns exercícios leves. Há mentes que podem ser descritas dispersas. São inquietas, impetuosas, incapazes de concentração. Existem mentes indolentes, acomodadas, incapazes de pensamento construtivo. Existem ainda mentes que, embora possuam certo grau de energia, só conseguem deter-se no que é agradável, diante dos aspectos desagradáveis da vida. Recuam, mas qualquer mente, seja qual for sua natureza, pode, em última instância, ser disciplinada e transformada, tornando-se na expressão de Patanjali, voltada para um só ponto e preparada para alcançar o estado da yoga perfeita. Desse modo, o homem se conforma à sua natureza real. Quando o lago da mente se faz calmo e claro, o homem se conhece tal como realmente é, como sempre foi e sempre será. Reconhece que o Atma, sua personalidade, sua crença, equivocada em si próprio, como indivíduo singular, único, desaparece. Patanjali é apenas um invólucro externo, como uma capa ou uma máscara que ele pode assumir ou pôr de lado. À vontade, um homem assim é reconhecido como uma alma livre, iluminada.